Olá, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. E temos um convidado especial chamado Calvin, que é o nosso... Qual neto? 17º. 17º, esse é o número 17. Você pode falar oi para todas as pessoas? Fala oi. Foi isso. E esse programa, como o último, também é muito especial. Alguns de vocês têm perguntado, pessoas têm sugerido um programa contando a nossa história de amor que culminou no nascimento de 20 netos até agora. E vamos contar rapidinho um pouco da nossa história, inclusive que nós contamos no primeiro dos 2 livros que escrevemos sobre namoro, está nesse livro, O Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Vamos contar essa história para todo mundo? Acho que é bom você brincar com a mamãe agora, tá bom? Tchau. Bom, tudo começou mais de 40 anos atrás e você estava aqui no Brasil e... Pois é, meus pais pediram para eu ir para os Estados Unidos fazer uma faculdade, não era o que eu queria fazer, mas como nós sabemos que na palavra de Deus, submissão, obediência é muito importante, então eu fui para lá, só que eu cheguei no meio do ano letivo de lá, né, eu cheguei no finalzinho de dezembro, e eu iria passar uma semana na casa da minha avó, antes de ir para a faculdade, então eu tinha que fazer uma conexão no aeroporto de Nova York, JFK. Só que não tinha muito tempo para pegar o próximo voo que iria me levar mais perto da casa da minha avó. Então meu irmão, assim, sendo o irmão mais velho que já estava lá nos Estados Unidos, ele convidou 2 amigos dele para passarem também uma semana na casa dos nossos avós e na ida passar no aeroporto, caso eu perdesse o meu voo, daí eu tinha carona para chegar na casa da minha avó. Quando ele me escreveu falando isso, eu falei, não acredito, eu nem quero ir para lá, muito menos ficar 4 ou 5 horas com 2 rapazes que eu nunca vi na minha vida, para, né, depois de uma noite no avião, ainda ter que ficar com 2 caras no carro. Então eu fui orando, por favor, Deus, que não atrase o meu voo, que não atrase, eu não quero perder a conexão, eu quero chegar tudo tranquilo. Eu estava do outro lado, em outro continente, nos Estados Unidos, esperando a chegada do voo dela, junto com esse colega. Acontece que durante alguns meses, nós havíamos criado, eu e o irmão da Quero Sul, também chamado Davi, uma grande amizade. Nós jogávamos futebol juntos pela universidade e eu tinha fome tremenda para conhecer mais sobre o lar cristão. Era uma universidade evangélica, eu já tinha feito uma viagem missionária para a África, para jogar bola e testemunhar de Jesus para as pessoas, mas eu queria muito conhecer mesmo uma família cristã de fato. E o Davi falava tanto da família dele no Brasil, eu achei que era uma família extraterrestre. Mas quando ele falava da irmã dele, 1 ano e meio, 2 anos mais jovem que ele, e mostrou uma foto dela, pronto, era amor à primeira vista. Eu me prontifiquei rapidamente para buscá-lo no aeroporto com o outro colega, orando muito que o avião dela atrasasse. Contra as orações dela, a minha oração era mais poderosa e atrasou o voo. Dava voltas por cima da cidade de Nova York. Quando finalmente desceu, eu estava lá para receber a princesa com braços e beijo pronto. Não. Bom, não foi nada disso. Não foi nada disso, mas estavam os 2 ali para me buscar, me ajudar com a bagagem e tudo mais, e fomos então para a casa da minha avó. Agora, uma coisa boa é que os 2 só tiraram sarro de mim o tempo todo, ficaram gozando de mim, fazendo piada e tudo mais, que para mim, eu fiquei muito à vontade, porque eu tenho 2 irmãos, eu fui criada aqui no Brasil, onde a gente brinca muito. Então isso eu fiquei bem à vontade e chegamos lá e naquela semana realmente eu estava meio me acostumando com os Estados Unidos, tinha que fazer compra para ter roupa de inverno e essas coisas todas, então não desenvolvemos nada assim de amizade ou nada naquela semana. Muito embora os colegas do time de futebol já haviam falado que eu iria casar-me com ela e era meu sonho à primeira vista, só que eu entrei numa depressão naquela semana, porque eu não imaginava o que era o ministério com que hoje trabalhamos chamado Palavra da Vida.
O avô dela era o fundador desse ministério que hoje está em 82 países do mundo. Ele tinha pregado literalmente para milhões de pessoas na Coreia do Sul, Nigéria, outros lugares ao redor do mundo. E eu entrei na casa dele e comecei a ver um império de ministério, e eu era caipira mesmo, nada de família, de servos do Senhor, de envolvimento no ministério e tudo isso. Eu pensei, pronto, nunca eu entro nessa família. Bom, nós fomos para a faculdade e Deus tem planos muito além da nossa expectativa. O Davi tem uma irmã que é da minha idade e tivemos a primeira aula minha lá na faculdade, ela estava na minha classe e nós desenvolvemos uma amizade muito próxima. E ele já era muito amigo do meu irmão. Ele com a irmã dele eram muito próximos, eu com meu irmão éramos muito próximos, então a gente fazia muita coisa junto, a gente almoçava junto, a gente sentava na capela junto, a gente fazia muita coisa, então assim, aos poucos foi desenvolvendo uma amizade de uma forma muito natural e bem comum. Mas ela caiu como flor brasileira no meio do inverno de Ohio, dos Estados Unidos, que é tudo neve, frio, e todos os homens gaviões caíram em cima, queriam marcar um encontro com ela, ir para um jogo de basquete com ela, e os pais haviam falado, nós conhecemos a nossa filha, e ela vai dizer não para todo mundo, você tem que dizer sim. E ela foi conhecendo um, conhecendo outro, ela tinha que se dizer sim a primeira vez. Finalmente, quase 2 meses depois, chegou a minha vez, no meu aniversário. E vocês podem mandar os parabéns no dia 9 de fevereiro a todo ano. Mas foi 9 de fevereiro de 1980 que nós tivemos um encontro em grupo grande, nós dois, já tendo desenvolvido uma amizade. E só conversamos, assistimos um jogo de hóquei de gelo, que ela sempre dizia que era... Para mim era muito estranho aquilo, porque eu não conhecia o esporte, né? Para mim era um monte de criança que tinha crescido e nunca tinha sido disciplinado pela mãe, porque só brigava. Falei, gente, é muito estranho esse esporte. Mas não importava, a gente conversava muito e assim, desenvolveu mais amizade. É um princípio que compartilhamos também nos livros sobre namoro, a importância de desenvolver uma base no relacionamento de amizade antes de qualquer ideia de intimidade. O outro princípio é o princípio de submissão às autoridades que Deus usou. No fim, eu acabei vindo para o Brasil naquele mesmo ano, porque eu queria, como vocês sabem, fazer um estágio. E fora dos Estados Unidos, Deus já estava mexendo no meu coração para ir além fronteiras, e eu fiz um pedido para o pai dela para passar um tempo no Brasil sem a presença dela. Nós não éramos namorados naquela época, para beber da fonte do Sr. Davi Cox e Dona Mary Ann. Já fizemos programas com eles também. E o Sr. Davi, sendo um homem visionário, um homem de Deus, investindo em pessoas, prontamente me respondeu dizendo: não venha, porque não tinha pessoas em casa para observar uma família, mas... porque nem eu e nem meus... Desculpa, 2 irmãos estariam aqui, só minha irmãzinha. Então meu pai falou, ele não vai ver nada. Mas quando ele escreveu essa carta dizendo não, ele virou para minha mãe e falou assim, mas se o nome dele começar a aparecer nas cartas da nossa filha, então eu vou mudar de ideia. Então nisso eu já tinha desenvolvido mais a nossa amizade. Quando o Davi recebeu a resposta negativa do meu pai, ele ficou triste e tudo, mas eu conhecendo muito bem meu pai, eu falei, escreva de novo. Ele, como assim escrever de novo? Pedi mais uma vez, ele já falou não. Falei, não, eu conheço meu pai, pode escrever de novo. Aí o Davi escreveu e meu pai, venha assim pra cá. Isso porque a família já tinha feito um pacto entre eles, de que antes de qualquer namoro, envolvimento mais sério, a família toda estaria alegre, apoiando, porque caso não desse certo, todos seriam culpados. Isso deu, mais tarde, um apoio muito grande para todos nós. Eu passei 8 semanas, 2 delas numa comunidade em São Paulo, junto com um grupo de alunos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mal falava português, eles zoaram demais de mim. E no final daquele tempo, recebi a aprovação para namorar com a princesa do império, a neta do fundador, a filha do fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu fiquei feliz da vida. O tempo foi se passando e chegou a hora que
pensamos em ficar noivos, já tínhamos recebido uma aliança que era da minha avó, ela deu para o Davi, e o meu sonho era mais o estilo americano, eu queria que o noivado fosse algo que fosse surpresa, queria que acontecesse lá na faculdade, para eu estar junto com as amigas e tudo mais, e o Davi sabia disso tudo. Só que houve uma falha de comunicação, porque quando o Davi saiu daqui do Brasil, voltou para os Estados Unidos, ele pensou, já tenho aprovação para namorar, para noivar, para casar, já consegui tudo isso. Então, o Davi é muito criativo e ele bolou todo um esquema de fazer um noivado muito especial, muito criativo, e ele começou esse processo, então era como se estivesse celebrando, sabe os aniversários de casamento, tem um de papel, de madeira, alumínio. Vai ficando cada vez mais caro, né, de prata, de ouro e tudo mais, e o 75 culmina no brilhante, diamante, que o noivado nos Estados Unidos é um anel de diamante. Então ele foi escrevendo poesias em caixinhas de fósforo, como se estivesse prevendo o que iria acontecer durante aquele ano de casamento, e junto tinha um presente representando aquele ano. E uma poesia. Eu falei, poesia. Sim. Então eu sei que de vez em quando eu estava recebendo poesia, presente, tudo assim, era muito legal, né? Mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Só que a falha cometida foi que o Davi escreveu, então, uma carta para os meus pais informando o que ele tinha planejado, como ia ser super legal, quando que nós iríamos ficar noivos e tudo, porque na cabeça dele, ele já havia recebido a permissão. Só que quando meu pai recebeu essa carta, ele não ficou nada feliz, porque ele queria que o Davi pedisse a mão da filha em casamento e tudo mais, e o Davi informou. Então ele escreveu uma carta para o Davi dizendo que não. E a razão deles é que eles já conheciam muito bem o Davi, tinha vindo para cá, eles tinham certeza absoluta dos sentimentos e tudo do Davi. Mas a última vez que eu encontrei com meus pais, eu nem conhecia o Davi, eu não tinha visto meus pais já fazia 1 ano e meio. Então eles não tinham essa mesma certeza, mesmo que por carta, mas... E as cartas demoravam 3 semanas. Sim, e não dá para assim, sentir emoção e tudo pela palavra escrita. E eles iriam para os Estados Unidos 2 meses depois. Então eles falaram para Davi, olha, espere a gente chegar, nós vamos ver vocês dois juntos e depois a gente vê. Só que nisso não seria na faculdade, não seria surpresa, porque eu sabia que eles iriam dar permissão e eu iria ficar desconfiada, qualquer coisa, nós vamos ficar noiva. Então, o Davi teve que me contar, olha, o plano era esse, nós iríamos ficar noivos assim, nesse lugar e tudo, só que seus pais disseram não. E nós ficamos muito, muito tristes. Para abreviar um pouco mais uma longa história, todos esses caixinhas de fósforo iriam compor um desenho, uma casa que nós mostramos aqui na tela. E eu falei para o irmão dela, fiquei muito decepcionado e nós acabamos gravando, naquela época, uma fita cassete, explicando para os pais que nós iríamos obedecer a tudo que eles haviam pedido, mas que a tristeza era muito grande. Eu falei, né, tudo que eu sonhei não vai acontecer, mas a gente sabe que o Senhor não vai abençoar um relacionamento se for fundado na rebeldia, em fazer do nosso jeito, então nós iríamos submeter. Quando meus pais receberam a fita, algo que nós falamos, a forma que nós falamos, não sei, mas os convenceu, não, eles podem ficar noivos, tá certo o negócio. Então, e agora, como fazer? Então, meu pai, que também é muito criativo, escreveu uma carta para mim e outra carta para o Davi. Na minha carta, falei, então, ele fez todo um cenário de um programa da televisão, que fosse tipo uma novela e contando a nossa história, só que os produtores decidiram realmente que era bom esperar e tudo mais. Essa foi a carta que escreveram para mim. Para o Davi, eles falam, vai em frente, seja criativo, faça do jeito que você puder para fazer surpresa. Então, estava chegando a Páscoa e a gente tinha plano, mas o que eu pensava
não ia ser nada daquilo. Davi foi muito criativo, nós saímos para jantar fora e ele veio com uma cesta de Páscoa cheio de ovos de plástico, com um monte de coisa, né, que durante a refeição eu fui abrindo com dicas do que nós iríamos fazer naquele final de semana. E eu pensava que sabia, mas eu estava totalmente errada. No fim da refeição tinha um ovo grandão assim embaixo e ele falou, ó, isso daqui você vai ter que preencher. Eu pensei, eu vou ter que escrever alguma coisa. E ele pensando, você vai ter que preencher com o dedo, né, um anel. Aí abri e tava lá a aliança. E a primeira coisa que eu falei, Davi, a gente não pode. Aí ele tirou do bolso uma carta que era do meu pai, falando, olha, eles pensaram melhor, os produtores da novela, e decidiram mudar o final da história, e daí contaram que a gente podia ficar noivo. Então, para mim, foi surpresa demais. A gente voltou para a faculdade, tivemos uma festa lá, e daí fomos até a casa dele, e o que foi melhor ainda do que teria sido, é que aquele final de semana era bodas de 45 anos, não era 45, acho que era 35, sei lá, anos dos meus avós, e nós pudemos sair com eles, celebrar eles que haviam doado a aliança deles e celebramos com ele. Então, realmente Deus fez de uma forma assim que foi melhor do que teria sido através dessa lombada que tivemos no início. E os dois princípios que fundamentaram um relacionamento de amizade que continua até hoje. Sim. Já. E de submissão às autoridades, os pais, os líderes, porque Deus abençoa através das pessoas que Ele coloca em nossa vida para nortear o nosso relacionamento. Bom, alguns pediram essa nossa história de amor. Espero que abençoe você, que sirva também como encorajamento no seu investimento nos seus filhos, nos netos, também as pessoas para quem ministra. Um grande abraço e até o próximo programa Palavra e Família.